Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. O tempo da Quaresma começa com uma quarta-feira em que o sacerdote impõe cinzas sobre a testa dos fiéis com aquelas palavras: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. É uma introdução solene para um tempo de penitência de aproximadamente 40 dias em preparação para a Páscoa da Ressurreição, que é a festa das festas, o centro do ano litúrgico. Hoje, a liturgia nos propõe a leitura do profeta Joel. Joel é um profeta tardio, viveu depois do retorno do exílio da Babilônia. Na época dele, houve uma grande praga de gafanhotos, que causou destruição na lavoura e uma grande aflição no povo. Todo sofrimento tem alguma associação com o pecado. Embora eu não possa dizer que estou sofrendo agora como consequência direta e imediata de um pecado que eu cometi, embora eu não possa dizer que aquela pessoa está doente porque ela cometeu um pecado, embora Jesus não tenha aceitado dizer que aquele cego de nascença estava cego porque ele havia pecado, ou então porque seus pais haviam pecado. O fato é que, se não houvesse pecado, não haveria sofrimento. E se existe sofrimento na terra, é porque há algum pecado. Seja o pecado de Adão, que nós herdamos, mas que já foi apagado pelo batismo, sejam os nossos próprios pecados pessoais. E se um único pecado mortal faz merecer o inferno, tudo em comparação com o inferno é pouco. Somos dignos, portanto, de todos os sofrimentos que o Senhor permite. E quando vem um sofrimento, é a ocasião de fazer um exame de consciência sobre os nossos pecados. É o caso do tempo do profeta Joel. O povo que vê a invasão de gafanhotos sente nisso um castigo, uma provação e uma ocasião para a penitência. A praga de gafanhotos é um tipo, é um prenúncio, é um sinal do que ocorrerá no fim do mundo. E Joel é um profeta que fala, já no Antigo Testamento, do fim dos tempos, do dia do Senhor, prenunciado por aquela praga de gafanhotos. E agora, o que fazer quando há uma praga? Seja de gafanhotos ou de outras coisas. Bem, é preciso pedir a Deus misericórdia. Mas como pedir a Ele misericórdia se eu estou em pecado, se eu não abandonei o vício, se eu não me reconciliei com Ele? Então, o profeta diz que é necessário voltar para o Senhor de todo o coração, com jejuns, lágrimas, gemidos, que os judeus não devem rasgar as vestes como eles faziam, em sinal de tristeza ou de indignação, devem rasgar o coração, para que o coração rasgado se esvazie e que o Senhor possa ocupar o lugar que nos foi deixado pelo vazio. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é cheio de misericórdia, Ele é inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe Ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção. Tocai a trombeta em Sião. É um sinal de conclamação pública. Prescrevei um jejum sagrado. Vamos decretar que todos devem jejuar. Convocai a assembleia, congregai o povo, e ninguém está excluído. Realizai cerimônias de culto, anciãos, crianças, lactentes, crianças que mamam. Deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Todo mundo se levanta em atitude de penitência. Chorem entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor, aqueles que estão mais próximos da liturgia, da oferta de sacrifícios, os sacerdotes, os levitas. Chorem e digam: perdoa, Senhor, a teu povo. Não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. É uma recordação ao Senhor de que aquele povo, apesar de todas as suas culpas,
é a herança do Senhor. O Senhor criou todos os povos, mas escolheu Israel como sua propriedade particular. Ele é um povo pelo qual o Senhor tem ciúme. Não deve deixar que esse povo seja destruído, que as nações o dominem. O que se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então, diz o profeta, o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou seu povo. Ou seja, enviou a libertação da praga de gafanhotos, como sinal do perdão dos seus pecados. O Salmo 50, que nós lemos em seguida, é o típico salmo de misericórdia, composto por Davi, quando foi admoestado pelo profeta Natã por causa de seu pecado de adultério e homicídio. Davi diz, pequei, e não coloca a culpa em outro. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Assim fazemos nós no ato penitencial. Por minha culpa, minha tão grande culpa, sem querer fazer o que Adão fez. Foi a mulher que puseste ao meu lado, que me ofereceu do fruto. Sem fazer o que Eva fez, foi a serpente que me enganou. Minha culpa, minha tão grande culpa, pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mas, apesar disso, ele não se desespera. Pede um coração puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Aqui, Davi usa o verbo bará, criar. O mesmo verbo usado no Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A conversão de um pecador é comparada à criação do mundo. É uma nova criação. Aliás, mais maravilhosa que a criação do mundo. Porque a passagem do nada à existência não é tão maravilhosa quanto a passagem do pecado à graça. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, é uma exortação veemente à reconciliação com Deus. Paulo diz que ele é embaixador, ou seja, representante de Cristo, e diz que, através dele, é o próprio Deus que exorta. Paulo não poupa palavras para dizer que ele tem autoridade. Em nome de Cristo, vos suplicamos ou vos exortamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Deus quer reconciliar, mas a reconciliação depende também de nós. O Deus que quer nos perdoar encontra no coração endurecido um obstáculo intransponível. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu pecado, a saber, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Esta é uma das frases da Bíblia difíceis de entender. Como dizer, Deus fez Jesus pecado? É porque, no judaísmo, a vítima que era oferecida em expiação pelos pecados também era chamada de pecado. Se você oferecia um animal para expiar um pecado, aquela vítima também era chamada de pecado. Então aqui, Deus o fez pecado, significa Deus, subentendendo Deus Pai, fez Jesus, o seu Filho, vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele que não havia cometido pecado. Para quê? Para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Para que nós nos tornássemos justos como Ele. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes a graça de Deus em vão. Pois ele diz, no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. E agora prossegue o apóstolo. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Uma das frases famosas atribuídas a Santo Agostinho é esta: eu tenho medo do Deus que passa e não volta. Ele é como um mendigo que vem à nossa porta. No Apocalipse, capítulo 3, ele está à nossa porta e bate. Mas não está dito, naquela passagem, quantas vezes ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas é possível que nós não abramos a porta, seja porque não ouvimos a voz, seja porque ouvimos, mas endurecemos o coração ou fomos preguiçosos, e depois ele já tenha passado e não volta mais. Cada momento da graça é precioso.
e deve ser aproveitado, não deve ser recebido em vão. Se desperdiçar água, desperdiçar energia elétrica, desperdiçar qualquer tipo de outra coisa, como comida, já é algo reprovável, imagine desperdiçar a graça, que é a vida de Deus em nós e que custou para nós o sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, os coríntios e também nós devemos aproveitar este momento favorável, que é curto. Depois que Cristo veio ao mundo, o tempo se fez breve. Literalmente, o tempo dobrou as velas. Dobrar as velas era aquilo que os navios faziam quando chegavam no porto, em sinal de que a viagem acabou. O tempo se fez breve. Agora a gente tem que olhar para as coisas com um olhar de eternidade, vendo nela a sua transitoriedade. Tudo nelas passa. O que não passa no tempo é a caridade com que nós podemos amar a Deus e ao próximo. Pratiquemos, portanto, no tempo que passa, a caridade que não passa. Se estamos em pecado e perdemos, portanto, a caridade, recuperemos a caridade pela confissão. E tendo recuperado a caridade, que ela cresça em nós pelas boas obras. Quais são estas obras? A oração, a esmola e o jejum. E é sobre elas que fala o Evangelho hoje, no Sermão da Montanha. São Mateus está descrevendo Jesus como um novo Moisés num monte, dando a nova lei para os seus discípulos. A semelhança de Moisés que no Monte Sinai tinha mostrado a nova lei em tábuas de pedra para Israel. A nova lei é diferente da de Moisés, não porque ela venha abolir a de Moisés, mas cumpri-la até o fim, aperfeiçoá-la até o extremo. O que estava imperfeito por causa do coração duro dos homens, agora é levado à perfeição. E estas práticas comuns entre os judeus, rezar, fazer jejum e dar esmolas, permanecem, mas tem que ter um sentido novo, porque agora, quando Jesus veio, tudo se fez novo. Não se deve orar como antes, nem dar esmolas como antes, nem jejuar como antes, mas deve-se fazer tudo isto em segredo, sem querer sermos vistos pelos homens, sem querer receber como recompensa, já aqui na terra, o aplauso dos outros, porque se assim for, não receberemos a recompensa eterna que está reservada pelo Pai àqueles que fazem as coisas sem vaidade, sem hipocrisia. Quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti para chamar a atenção dos outros pela esmola que você está dando. Já receberam a sua recompensa e não terão outra. Esse é o castigo dos vaidosos. Quando deres esmola, sê tão discreto que a tua mão esquerda não veja a esmola que deu a tua mão direita. Uma esmola dada com discrição, sem ninguém ver. Nem sequer uma mão vai ver o que a outra fez. É o sentido da frase. Assim a tua esmola fica oculta, mas o teu Pai que vê o que é oculto te dará a recompensa. A esmola, se feita por caridade, cobre uma multidão de pecados. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Já receberam a sua recompensa, que é o aplauso, a admiração, e não terão outra, eis o castigo. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e reza a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Entra no teu quarto pode ter um sentido literal, entrar em um lugar que esteja fechado e que ninguém tenha acesso nem veja, mas é mais do que isso. Entra no teu quarto quer dizer entra na intimidade do teu coração, para conversares a sós com Deus. Ninguém está vendo a tua conversa. Ela é silenciosa, oculta, mas Deus vê, e Deus vai dar a recompensa. Quem reza se salva, quem não reza se condena. A oração é a respiração da alma. Se alguém chegasse a um médico dizendo que está bem, a pressão arterial está boa, os batimentos cardíacos normais, a pele está corada, a alimentação sadia, só tem um detalhe: eu não estou respirando.
O médico ficaria apavorado. Mas se você não está respirando, você está à beira da morte? Não, doutor. Tudo mais está bem, só falta respiração. Assim, as pessoas que dizem, minha vida está toda boa, só que eu não rezo quase nada. Eu rezo quando der tempo, se der tempo. Essa pessoa ou morreu, está em pecado mortal, ou está à beira da morte, está à beira de cometer um pecado mortal. Quando jejuardes, hoje é dia de jejum, juntamente com a Sexta-feira Santa, hoje são os únicos dias em que a igreja prescreve jejum, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Já receberam a sua recompensa e não terão outra. Quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai, que está oculto. Mas o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. O jejum é excelente como mortificação da carne, porque ele faz com que nós, nos privando do supérfluo ilícito, com facilidade depois evitemos aquilo que é proibido e pecaminoso. As pessoas que fazem educação física conhecem uma bola bem grande chamada Medicine Ball, que serve para exercitar. Ela é maior e mais pesada do que as outras. Você exercita jogar essa bola. Depois, quando você vai usar uma bola de tamanho normal, ela parece leve. Assim é o jejum. O jejum faz com que você se prive de comer algo que não é pecaminoso. Aí fica fácil você evitar até as coisas pecaminosas. Se você tinha tendência para o alcoolismo ou para a embriaguez, quando você fez jejum, que é privar-se de uma comida lícita, fica fácil livrar-se da bebida que embriaga. Se você fez jejum, que é livrar-se de um prazer lícito, o prazer de comer, fica fácil livrar-se do prazer pecaminoso dos pecados contra a castidade. Então, o jejum tem este efeito profilático e medicinal, de prevenir e de remediar os pecados relativos à concupiscência da carne, aqueles que se referem ao prazer. Oração, esmola e jejum devem nos acompanhar durante esta quaresma, porque a quaresma é um tempo de morrer, porque é morrendo que se vive. E nenhum de nós deve esperar chegar até a ressurreição a qual Jesus chegou, sem passar pela morte pela qual ele passou, porque nós somos discípulos dele. E o discípulo não é maior do que o mestre. O valor da nossa quaresma se mede pelo quanto nós morremos nela. Se quando chegarmos na Sexta-feira Santa e na Vigília Pascal estivermos totalmente mortos, então o Senhor poderá preencher-nos com a sua vida, não a nossa. Isso é maravilhoso. Esse exercício de morte contínua chama-se mortificação. Quem quiser conservar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, encontrá-la. Este é o momento propício para morrermos. Estamos aqui a vida inteira morrendo. Mas na quaresma há uma atenção especial para a mortificação. Se nós não deixarmos passar então este momento da graça, nós glorificaremos a Deus e santificaremos a nós mesmos e a toda a Igreja. Que Maria Santíssima, modelo de virtudes e de mortificação universal, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado E nossa Mãe, Maria Santíssima.